Olá, amigos leitores e seguidores do F5 Conchal, muito boa noite. Hoje no Bate-Papo na Rede, seguindo aquela linha de entrevistas com os candidatos a deputado federal ou estadual, senador, todos aqueles que passam aqui pela nossa região, aqueles que enviaram recursos para a cidade, aqueles que são novos à primeira candidatura, o F5 está abrindo espaço para todos os candidatos para poder apresentar as suas propostas, aqueles que já têm cadeira de dizer o que fizeram pelo município de Conchal, pela nossa região e como atuaram como deputados durante os últimos 4 anos, né? Hoje, com muito prazer, nós vamos entrevistar a candidata a deputada federal pelo PSDB, Cláudia Carleto. Acertei, é isso mesmo? Acertou, Gia. Muito boa noite, Carla. Tudo, Cláudia? Obrigada, Tudo viu, bem? Lin? Tudo. Muito obrigada. Prazer imenso estar falando com você e com toda a população aí, da Grande Conchal, né? Incluindo Araras, Mojimirim, Mogi Guaçu, Engenheiro Coelho. Um beijo grande para todo mundo. Tá certo. Cláudia, fala um pouquinho do seu histórico. Quem é você? De onde você veio? Qual é a sua profissão? Enfim. Oi, Jean. Eu sou jornalista de profissão, com uma especialização em marketing e com um mestrado em gestão de cidades, né? Em cidades inteligentes e sustentáveis. Mas meu histórico com a política começa há muito tempo atrás, né? Em 2005, especificamente, que é quando eu conheço a hoje senadora Mara Gabrilli. Naquela época ela era secretária municipal da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo, a primeira secretaria do país a ser criada com essa finalidade. Eu entrei lá como assessora de imprensa da Mara e comecei a acompanhar muito de perto, né, o que é você trabalhar com políticas de inclusão, com políticas sociais, né, tão importantes, tão fundamentais para um país tão desigual quanto o Brasil. Então, desde 2005 estive com a Mara, depois com a Mara na Câmara Municipal, na Câmara, né, Federal, na Câmara dos Deputados, quando a Mara é eleita pelo seu primeiro mandato em 2010, reeleita em 2014, e em 2018, quando a Mara é eleita senadora da República. É importante falar que durante todo esse período, Jean, assim, a gente acompanhar o que são as vulnerabilidades, né? O que são os direitos humanos, quais são as dificuldades das pessoas mais marginalizadas, que a gente chama, né, as ditas minorias, mas que na verdade são as nossas maiorias, é a nossa gente, né, a nossa população, a sociedade diversa e maravilhosa que nos traz aí toda essa riqueza cultural, essa riqueza de pessoas. E em 2018, quando a Mara é eleita senadora, o Bruno Covas, aqui em São Paulo, estava como, né, prefeito da cidade, me convida para ser secretária executiva de política para as mulheres e depois disso para ser secretária de Direitos Humanos e Cidadania. Cargo esse que eu ocupei agora até abril desse ano. E aí sim pude fazer uma imersão profunda nas diferentes e duras realidades sociais da nossa gente, né? O que é ser uma pessoa preta, o que é ser um indígena, o que é ter uma deficiência, o que é morar na rua, né? São tantos desafios sociais da nossa população e foi muito enriquecedor, foi muito, poxa, para mim foi um presente poder fazer essa atuação do lado do Bruno, que foi um gestor muito sensível, uma pessoa realmente à frente de nós, né? E que fez um trabalho tão importante, todos nós juntos aí no enfrentamento à pandemia. Foram 2 anos de buscar soluções para uma situação única, né? Nunca, pelo menos a nossa geração, as gerações que nos antecederam, passaram por uma pandemia global dessa magnitude, uma crise sanitária e humanitária, e como a gente foi buscar soluções pensando sempre nas pessoas. Foi esse olhar um pouco, esse histórico da minha vida, que me levaram hoje a me candidatar a deputada federal pelo PSDB, partido que eu sou filiada desde 94, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dos ideários sociais democratas, de usar, né, de fazer entender que o Estado tem esse dever de ser de bem-estar social e cuidar das pessoas. Uma coisa que está meio distante, né, Gia? A Sim. gente vê muito político trabalhando na primeira pessoa, né, trabalhando para ele mesmo, sendo que quando você faz parte de uma política representativa, você tem que honrar as pessoas que acreditaram em você e que te deram um voto de confiança para você falar por elas. Então, o nosso dever de entender a nossa diversidade, saber ouvir,
e mais do que isso, colocar toda a sua força, a sua energia de trabalho e de coração à disposição de quem mais precisa. É isso que me trouxe até aqui. O que eu acho muito bacana é que a nossa primeira entrevista, exibida na semana passada, foi uma candidata também mulher, né? E nós temos uma agenda extensa aqui de mulheres candidatas. Que bom. Não, é ótimo, né? Alguém tem que botar ordem na casa, na verdade. É um pouco isso. Mas é muito bom ver as mulheres ocupando espaços, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que ocupar junto com os homens, está tudo certo, mas a gente precisa ter essa paridade de oportunidades, né? Isso é fundamental. Muito bacana. Dentro da sua bandeira, da maior bandeira de campanha que eu acredito que a candidata tenha, está a inclusão, a pessoa com deficiência, correto? Além Correto. para essa bandeira, quais são as propostas de melhorias? Porque a gente vê hoje a Então, pessoa com deficiência, né? Todos os municípios, isso no Brasil inteiro eu tenho certeza. Acho que em São Paulo ainda é um dos melhores ainda, né? São Paulo e Brasília, mais bem estruturado para receber pessoas a pessoa com deficiência, mas mesmo assim nós estamos longe da realidade, né? Infelizmente os nossos governos acreditam que basta fazer rampa para deficiente, que está tudo certo. Não, vai muito além disso, né? E nós tivemos é, a oportunidade de falar da rampa de uma delegacia aqui do município que, sim, poxa, anos e anos se passaram e não tinha acessibilidade na delegacia, né? A Casa Legislativa nossa também, no passado, eles construíram um prédio novo, mas não deram acessibilidade ao prédio antigo, né? E a gente vê isso não só em Conchal, a gente vê isso em diversas cidades no estado de São Paulo. O que tem de proposta para conseguir amortecer ainda mais esse problema, né? então, você sabe que a Mara, quando foi deputada, ela foi relatora da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que era o antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que rodou por muito tempo no Congresso, mais de 10 anos, sem conseguir um encaminhamento objetivo. Né? A Mara, como relatora, ela conseguiu juntar todas essas, né, todas essas legislações que estavam picadas no que concernia a pessoa com deficiência e juntou numa grande lei. Então, hoje a Lei Brasileira de Inclusão é uma das melhores do mundo no que versam acessibilidade. Então, do ponto de vista de lei, a gente tem um norte, a gente tem o que seguir. Agora, a gente tem que correr muito atrás da aplicabilidade da regulamentação da LBI. Sim. Né? Como, por exemplo, o auxílio inclusão. O auxílio inclusão é um dos itens da LBI, que eu até tive a oportunidade de falar com o Paulo Meyer, nosso querido Paulo Meyer de Rio Claro, é, que foi determinada pela Lei Brasileira de Inclusão, teve uma regulamentação, hoje ela já funciona, é um repasse de auxílio para as pessoas que têm deficiência e que queiram entrar no mercado de trabalho e que não e tem aquele receio, né, de abrir mão do seu BPC, do seu benefício e depois não dar certo no emprego e ficar sem nada. Então, o auxílio inclusão vem no sentido de ajudar com que a pessoa com deficiência entre no mercado de trabalho. Mas a regulamentação ficou muito baixa. Se Sim. pedir ali um salário mínimo, acabou ficando em R$ 600. Então, veja, é isso, essa é uma das lutas importantes. Para além disso, o que você colocou, que é a fiscalização da acessibilidade, que é a questão das rampas, né? Muita gente acha isso, a gente também viu naquele dia que eu estive em Conchal. Não adianta você ter uma rampa na calçada se a calçada não tiver acesso, se a calçada Sim. não tiver um material liso para que a cadeira possa circular, para que a mãe que esteja com um carrinho de bebê possa circular com tranquilidade, até para uma mulher de salto alto ou para uma pessoa idosa circular com segurança. Né? Então, veja, a gente tem diversos itens da aplicabilidade da Lei Brasileira de Inclusão, mas eu gosto muito de reforçar um, que é a principal mudança de paradigma da lei, né? Que é como a sociedade enxerga as pessoas. Então, a gente tem que derrubar o preconceito. A Sim. gente tem que começar a ver que a deficiência não está na pessoa. Né? A Mara gosta muito de citar o exemplo dela mesma. Ela é tetraplégica, tem uma lesão altíssima, ela não consegue tirar o cabelo do rosto se não tiver uma cuidadora do lado dela. Sim. Então, ela diz: tanto menor é a minha deficiência, quanto mais possibilidade eu tenho de manter uma interação social plena. Como ela tem dinheiro para pagar a cuidadora, ela tem uma cadeira de rodas motorizada, ela mora numa casa acessível, num bairro acessível, ela tem um bom carro para se deslocar, qual é o tamanho da deficiência da Mara? E aí a gente vai pensar: uma pessoa que more numa comunidade que tenha um problema no joelho, que não consiga se
locomover com tanta facilidade. Veja, um problema no joelho, não estou nem falando de uma tetraplegia. Se ele estiver num lugar que tem escadas altas, que tem dificuldade de acesso, que ele não consiga descer, que ele não consiga acessar o transporte, ele tem muito mais deficiência do que a Mara tem. Sim. Então a gente chega à conclusão que a deficiência está no meio, ela não está na pessoa. E isso é o principal marco da LBI. Eu acho que essa é uma bandeira que a gente tem que levar em todos os lugares e que a gente precisa falar sobre isso. Né? Eu gosto muito, eu acho que uma das coisas que mais me encantou em fazer política pública social é descobrir que a gente precisa falar. Né? O preconceito a gente derruba com informação. E o papel do F5, seu papel, Jean, é fundamental. Seja nas questões sociais, levando informação, e seja também nesse momento de eleição, levando informação para que as pessoas possam conhecer os candidatos e fazer a sua escolha. A educação e a informação são transformadoras. Então, a inclusão das pessoas com deficiência, sem dúvida, é uma das minhas principais bandeiras, mas junto com ela, enfrentamento ao racismo, a política para as mulheres, a defesa dos nossos jovens, das nossas crianças, dos indígenas, de todo esse arcabouço de pessoas que precisa que a gente tenha mais voz para se juntar deles, para a gente conseguir gritar o que eles precisam. Tá certo. Candidata, fundo eleitoral, tá? Tema que todo brasileiro hoje tem discutido, as campanhas financiadas com o dinheiro da população, vamos dizer assim. A senhora é a favor, contra, vai usar, não vai usar? Por quê? Olha, quando veio, né, essa legislação que determina o financiamento público de campanha, eu entendi naquele momento que veio no sentido de você tentar fazer, coibir um processo, ou coibir uma forma muito comum de se gerar corrupção, que é as empresas privadas financiando políticos, e esses políticos, uma vez eleitos, trariam benefícios para essas empresas ou para essas corporações que assim o financiaram. Surge desse princípio você discutir o financiamento público de campanha. Agora, de fato, no nosso Brasil, você pegar dinheiro público e colocar em partidos e esperar que as direções partidárias façam uma divisão desse dinheiro, também não nos deixa muito seguros, né? Se nós vivêssemos numa democracia plena, se nós vivêssemos num sistema político sedimentado, coisa que o Brasil está caminhando, nós somos uma democracia muito jovem, né? É uma democracia jovem, mas que tem que ir ali gritar pelas suas necessidades, pelos seus direitos. Eu não vejo tão mal você ter um financiamento público de campanha se nós tivéssemos um sistema mais consolidado. Né? E, em especial, quando a gente fala para cargos executivos. Vide o que já aconteceu em gestões passadas, né? Em gestões passadas em nível federal, que você tinha um índice de corrupção absurda. Né? Você via que as grandes empresas eram os grandes financiadores de campanha. Então, eu entendo que o princípio desse financiamento até veio como uma boa ideia, como uma forma de garantir uma lisura no processo. Mas, por outro lado, a gente vê que quem faz a divisão desse dinheiro também não age de maneira tão lícita. Então, os financiamentos de campanha têm que ser revistos, né? A gente tem que pensar numa maneira que seja mais adequada, até para a gente, que, né, eu que sou candidata hoje, como que eu consigo estruturar a minha campanha, ainda mais eu sendo candidata pela primeira vez. Sim. Eu não tenho um gabinete trabalhando para mim há 4 anos, eu não tive emendas, eu não tive... Né, alguns que tiveram uso aí do orçamento secreto, que estão dizendo que vai ter um impacto grande nas eleições desse ano. Quer dizer, como que pessoas novas que queiram entrar na política de maneira honesta, de maneira trabalhadora, de maneira ética, pensando na transformação e na melhoria da qualidade de vida das pessoas, conseguem fazer isso de uma maneira absolutamente correta. Né? Eu, por hora, vou usar o Fundo Eleitoral de Mulheres, sim, os 30%, que foi uma vitória das mulheres no Brasil, conseguir, porque primeiro foi uma luta você conseguir ter o seu espaço dentro das legendas, já foi preciso uma legislação rigorosa, 30% das chapas têm que ser compostas por mulheres. Não bastou, porque aí nós tivemos tantas candidatas laranja. Então agora a obrigatoriedade de ter 30% do repasse do fundo para que as mulheres possam viabilizar as suas campanhas. A gente precisa
trabalhar com essa viabilidade, a gente precisa falar com mais pessoas, expor as nossas ideias, para que aí a população, de maneira democrática, faça a sua escolha consciente. Né? Então, eu acho que essa é uma discussão que não acaba agora, eu acho que a gente tem muito ainda que colocar isso na mesa, debater tanto mais, porque o princípio de tudo, Jean, é a transparência. Né? É a transparência e a moralidade, seja por doação privada, seja por doação pública. E eu entendo a questão da doação pública, que é você vai estar tirando dinheiro da educação, da saúde, para financiar político. Realmente, isso também me dói o coração. Agora, por outro lado, como a gente oportunizar para que mais pessoas tenham acesso e consigam viabilizar suas candidaturas, se você também não tem uma máquina econômica que esteja atrás de você? Então, eu acho que são questões que ainda precisam ser muito debatidas e isso tem que ser levado à sociedade, inclusive, para que ela também coloque seu ponto de vista. É que assustou, na verdade, eu acho que assustou o valor, né? Quase 5 bi da noite por dia. É muito dinheiro. Exatamente. Né? E por outro lado, também nada garante que esse dinheiro seria investido na educação, na saúde. Não há essa garantia também. Então, Jean, porque para a gente ter pessoas que defendam onde o dinheiro vai ser investido, a gente precisa que você oportunize para que mais pessoas estejam lá, né? Porque senão você cria guetos, né? As mesmas pessoas serão eleitas eternamente. Então, o dinheiro para o financiamento, sendo pouco, sendo muito, acaba caindo na mão das mesmas pessoas. Então, a gente precisa, de fato, criar oportunidades para que mais pessoas possam concorrer, expor suas ideias, como eu já falei, e que aí sim garantam que esse dinheiro vá para a educação, e aí sim garantam que esse dinheiro vá para a saúde e para quem mais precisa, para os mais vulneráveis e para os mais pobres do nosso país, que hoje se amontoam em filas, ao contrário, né, do que pensam alguns governantes, que não tem fome, não tem pobreza, a coisa que a gente mais vê é fome e pobreza nesse nosso Brasil. Tá certo. Candidata, essa pergunta aqui, na verdade, ela vale para a gestão do governo federal quanto ao governo estadual. Eu pediria para fazer uma comparação. A do estadual vai ser difícil, porque o PSDB faz 200 anos que está no poder no estado de São Paulo. Então vamos falar do governo federal, mas fica aberto para a senhora falar também do governo estadual, tá? Fazer uma comparação do atual governo federal, da atual situação do governo, uma comparação de hoje e dos governos passados. Pode puxar 2 governos, 3 governos passados para poder ter uma base melhor. Isso tanto na estadual quanto na federal, só que na estadual a gente já falou, né? Tá lá o PSDB. Assim, estadual PSDB, mas para além de ser o meu partido, né? Sim. Eu acho, outro dia me perguntaram isso, falaram assim, mas para você fica difícil responder. Eu, assim, eu não acho, porque a escolha ela é democrática e ela vem pela urna. Né? Então, se por tanto tempo a população paulista enxergou que os avanços que foram feitos pelos governos do Mário Covas, em algum momento do Geraldo Alckmin, do José Serra, foram bons governos, assim se vai reelegendo aqueles governantes que a população entende que são os melhores. Né? Aí a gente pode cair numa questão de reeleição ou não reeleição, entrar nessa discussão, que também é uma boa discussão e que vale um amplo debate, mas a escolha é do povo, o poder emana do povo, e o povo tem o poder de mudar na urna. Então, se não mudou, acredito eu que tenha sido um bom governo. Eu, como moradora paulista, eu vejo, lógico, que os desafios são monumentais, mas a gente vê as entregas também acontecendo, né? Outro dia nós falávamos das rodovias estaduais, a diferença que é quando você sai do estado de São Paulo, é mesmo a questão dos hospitais e da nossa saúde. Durante a pandemia, você veja o que foi o nosso governo, a gente conseguiu trazer a vacina, conseguiu vacinar, o estado de São Paulo vacinou bastante. Então, eu sinto que a gente tem um estado que sempre busca o melhor e avança e faz frente aos anseios dos paulistas. Né? Isso com o João Dória, agora com o Rodrigo Garcia, que é o nosso candidato também a governador, sem dúvida nenhuma, um homem que tem toda a experiência do governo, né, que já passou por diversas secretarias e que, além de saber fazer, ele tem um amor por São Paulo. Né? Então, eu, como tucana e como social-democrata de raiz, eu vejo no PSDB um governo bom, que obviamente, como todo, precisa melhorar, tem seus pontos de atenção, mas que consegue fazer frente aos anseios da população. No que tange o governo federal, ali eu acho que a gente também, veja, estou aqui me abstendo de ideologia partidária, eu acho que a gente tem que ver o que o Brasil avançou, né? Se a gente colocar lá o governo do Fernando Henrique Cardoso em 94,
veio a estabilidade da moeda, o deslanchamento econômico, o país começou a se tornar um país com dinheiro, né? Um país Uhum. rico, um país que conseguia gerar emprego e renda. Na segundo governo do Fernando Henrique, a gente já vê que isso começa a decair, a gente começa a subir a inflação, não por menos que houve a troca do governo. Todo governo que não vai bem tem que ser trocado e está tudo bem. E entrar ali o governo do Lula, que fez avanços também inegáveis na área social, né, pelos seus primeiros 4 anos, no segundo mandato a mesma coisa, mas depois foi algo que veio à tona, todos os escândalos de corrupção, que para mim são não tem como a gente passar uma borracha e falar que não aconteceu, não tem como a gente compactuar com um governo que rouba, não tem como a gente compactuar com uma gestão que, por mais que diz que faz pelos menos favorecidos, pelos pobres, né, você, na verdade, está enriquecendo quem tem muito, né, porque a corrupção, o dinheiro desviado não chegou em quem mais precisava. Hoje a gente tem um governo do Jair Bolsonaro que, para mim, que sou uma defensora dos direitos humanos, é como se fosse uma dificuldade muito grande, porque eu tive relacionamento, a gente teve trabalhos em conjunto com o Ministério da Família, dos Direitos Humanos e da Mulher, né, e a dificuldade que a gente viu no próprio investimento do enfrentamento à violência contra a mulher, né, não só no estado de São Paulo, todo o Brasil, os recursos caíram, isso ontem, inclusive, eu achei até engraçado, Jean, porque ontem isso foi uma das perguntas feitas no debate presidencial na Bandeirantes, e que ninguém conseguiu responder. Quer dizer, por que parou de investir em enfrentamento à violência contra a mulher? É uma questão que tem que ser trazida, né? As políticas sociais, elas pararam e houve, aí, veja, um aumento de você colocar ali políticas familiares acima de políticas de enfrentamento à violência. Eu acho que o fortalecimento da família, ela é incrível, ela tem que acontecer. Mas a gente está falando de famílias plurais, nós estamos de famílias que abarcam todas as famílias. Então, eu acho que a questão, e aí a gente entra, né, no que a gente chama de pautas muito mais de costume, né, do que pautas sociais e pautas econômicas, né? Então, a gente precisa sair desse lugar de ficar debatendo qual é a orientação sexual, qual é a identidade de gênero das pessoas, se ela é amarela, se ela é preta, se ela é branca. A gente está discutindo particularidades que elas só têm que vir Uhum. para a mesa na hora que a gente fala de vulnerabilidade. Né? Você está sofrendo preconceito, você deixou de conseguir um emprego porque você é negro, isso tem que ser falado. E não a gente ficar discutindo qual é o tom da cor, qual é a cor da pele, qual é a raça, qual é a crença, qual é a sua identidade. A gente está deixando de falar de pessoas, né? E olhando muito mais de uma maneira preconceituosa para isso. Então, acho que essa foi a nossa perda nos últimos 4 anos, além, obviamente, da gente ver que a nossa economia realmente ficou estagnada, né? E quando você não tem dinheiro no bolso das pessoas, aí você tem fome. Você tem fome e desemprego. E eu acho que é isso que o Brasil precisa melhorar. A gente passa por um momento que a gente quer mais, a gente não está satisfeito com o que a gente está vendo. Então, a gente precisa olhar bem aí para os nossos candidatos a presidente da República e ver, eu quero trocar? Para onde que eu vou? Né? E aí, obviamente, eu vou puxar minha sardinha, porque nós temos uma chapa 100% feminina, Simone Tebet, Mara Gabrilli, que eu acho que pode ser o freio de arrumação que o nosso país precisa. Perfeito. A favor ou contra da reeleição? Desculpa? A favor ou contra da reeleição? Olha, é uma pergunta difícil. Eu seria contra, mas eu entendo, como já estive sentada no governo, que a máquina burocrática ela emperra muitas vezes para você conseguir executar. Então, geralmente, quando você começa a fazer seu governo andar, você já passou 2 anos, né? Se a gente tivesse bons governos, eu não veria por mal nós termos a reeleição. Né? E outra, a reeleição, na verdade, como eu disse ali atrás, você coloca os seus nomes para escolha popular. As pessoas escolhem quem elas querem. Agora, o que a gente deveria criar um freio, né, quando a gente fala de reeleição, talvez não seja exatamente na reeleição, mas o uso da máquina pública para reeleição. Isso a gente precisa discutir. Tá certo. Muito bom o bate-papo, viu? Conversar com jornalista é maravilhoso. Ai, que bonitinho, obrigada. Candidata, deixa aí sua mensagem
para os nossos seguidores, para as pessoas da região que assistem, que estão assistindo esse vídeo agora e ou que vão assistir posteriormente. Pode falar o número, pode pedir voto, o espaço é Obrigada. seu. Obrigada. Eu acho que assim a minha principal mensagem é que as pessoas precisam votar com consciência, né? A gente precisa procurar. Então, deixo aqui o meu Instagram, @Cláudia Carleto, meu Facebook, que é @Carleto Cláudia. Também estou no Twitter. Busquem não só sobre mim, mas sobre os candidatos que você pensa em votar nessas eleições. Mas não deixe de pesquisar, mas pesquisar de maneira séria e não se deixar envolver por fake news, né? Por aquela mensagem que o amigo manda, aquela mensagem maldosa, como que é? Você só empobrece o candidato e não traz à tona o que ele tem de melhor. Então vamos pesquisar, vamos se informar, vamos votar direitinho, votar com coração, votar com esperança, Jean. Eu acho que essa é uma eleição que a gente tem que voltar a ter esperança. Não adianta só pensar que todo político é igual, eu não gosto de política, eu não quero me envolver com política. São os políticos que cuidam da sua vida, são os políticos que escolhem onde o orçamento vai ser aplicado, são os políticos que definem a educação do seu país, são os políticos que gastam dinheiro com remédio, construção de hospitais. Se a gente não se preocupar com isso, quando a gente tem que se preocupar, que é agora, não adianta a gente se preocupar depois. Então, eu humildemente me coloquei à disposição do país, do estado de São Paulo, para defender o nosso povo, a nossa gente, que é tão diversa e tão sofrida. Meu nome é Cláudia, meu número é 4517. Tá certo, candidata, muito obrigado. Tá, é um prazer enorme estar recebendo. Faço votos que chegue lá. Né? A gente sempre torce, principalmente para os novos. Né? É aquele negócio, existem alguns candidatos que estão concorrendo à reeleição que merecem ser reeleitos sim, tá? Sem Fizeram um dúvida. ótimo trabalho. Outros e a maioria, vamos dizer assim, creio que não, mas eu acho que a população tem que abrir os olhos, tem que voltar aos seus pensamentos, às suas pesquisas para esses candidatos novos que têm algo para oferecer. Né? Porque aqueles que passaram, passou e já foi. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer. Eu penso dessa Não forma faz mais. e fico É contente isso. de as primeiras entrevistas que a gente tem feito, que nós fizemos até agora, que tenha sido com mulheres, né? A gente está vendo que a cada dia as mulheres estão tomando conta do negócio mesmo. Isso é muito bom, né? E candidatos novos, né? Que pessoas que estão lutando aí para poder chegar a primeira vez. E por esse motivo eu faço votos que a candidata consiga chegar lá e nos representar. E se chegar, né? Não esqueça de nós aqui em Conchal, por favor. Imagina, de jeito algum. A gente vai estar junto. Eu falo que a eleição é o começo de uma parceria de 4 anos, né? Então, quem puder, lá no dia 2 de outubro, apertar o 4517, sabe que a gente vai estar aí começando um caminho, um longo caminho de 4 anos no Congresso Nacional. Tá certo. Obrigado, candidata. Fica com Deus. Eu agradeço demais, você também. Um beijo. Tchau. Pessoal, vamos ficando por aqui com mais um bate-papo na rede. E eleições 2022, espaço aberto a todos os candidatos a deputado federal, estadual, senador, que fizeram algo pelo nosso município, pela nossa região, ou que estão se candidatando aí pela primeira vez, como a entrevistada que nós acabamos de assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.